Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. De volta, é hora de falar então com o nosso comentarista, Marcos Vinícius Santana, que traz como destaque hoje a história da cidade de Cariacica, que completa 135 anos amanhã. Boa tarde, Marcos. Opa, boa tarde, Juliana, tudo bem? Tudo jóia com você? Bem também. Vamos falar aí sobre Cariacica, cidade importantíssima da nossa região metropolitana. E já tem aqui, Marcos, eu vou adiantar porque, Juliana, é quase um quadro hoje como homenagem para muitos dos nossos ouvintes de Cariacica e tem um representante aqui no estúdio, né, Marcos? Murilo Marinho na expectativa. Então hoje tá tudo em casa a gente falar aí da história de Cariacica aqui no nosso CBN Cotidiano. Ah, Murilo é de Cariacica? De Cariacica. Pergunta se ele é Boa Vista. Murilo, você vai revelar se você é Boa Vista? Ele falou que tem uma queda pela piedade, Marcos. Ih, rapaz, será que ele volta pra Cariacica hoje, hein? Conta pra Tô gente, brincando. Marcos. Vamos lá. Gente, então, hoje estamos falando sobre Cariacica porque a cidade também comemora o seu aniversário no dia 24 de junho, né? Eu digo também porque por lá são duas datas comemorativas. Mas vamos lá, inicialmente, se pensar Cariacica igual a outras localidades, a gente já falou por aqui, é um nome indígena, né? E que atesta aí a presença indígena na região antes da colonização. No caso de Cariacica, isso é curioso de se dizer, é que esse termo, é, em algumas traduções se coloca como seria algo como chegada do homem branco ou porto dos brancos, né? Que seria uma alusão à localidade ali onde hoje é o porto de Cariacica, a região central de Cariacica, em que os indígenas viam, né, o homem branco chegando, principalmente muito em virtude de ser um local de transição com a região montanhosa do estado, né? Ali o Rio Santa Maria, etc. Então eles chamavam de chegada do homem branco, porto dos homens brancos, que na tradução seria como Carijacica, com J. E aí, com o passar do tempo, o já caiu, né? E ficou Cariacica aí como nome. Às vezes, provavelmente algum ouvinte já deve ter ouvido, né, a falácia de dizer que Cariacica é bosta seca em tradução, mas isso nunca fez sentido, isso foi uma piada de muito mau gosto que foi reproduzida aí por um tempo, mas a tradução, a teoria que mais se reproduz é essa, que seria Carijacica em alusão à chegada do homem branco por ser um local ali de trânsito, né? E se ali sempre foi uma área muito de fazendas, principalmente fazendas que nutriam essa parte que a gente tem aqui como Vitória, um pouco de Serra e Vila Velha, que à época era chamado, né, de Vila do Espírito Santo. Existiu ali também um colégio jesuíta, na região de Maricará, ali, né? Construiu-se um colégio jesuíta e tudo, mas sempre uma área voltada para aquela questão de fazendas. O curioso, e aí está diretamente ligado a essa data, é que em 1849, um frei, também italiano, o frei Ubaldo Civitella, falo também porque em 1849 também começou, né, aconteceu a revolta do Queimado na Serra, e que também teve como personagem principal um frei também italiano, que foi o frei Gregório de Bene, e ali ele tem a ideia de construir uma igreja, e tinha também a mesma ideia de fazer como em Queimados, de usar a mão de obra escravizada usando a promessa da liberdade. Isso é uma das teorias de narrativa sobre a fundação ali do que viria a ser a freguesia de Cariacica. E aí ele vendo a revolta acontecendo na Serra, ele volta atrás, porque ele fica com medo de acontecer exatamente a mesma coisa, né? Então, a igreja ali de Cariacica, né, que a gente chama de Cariacica Sede, foi construída através de uma ideia que ele teve de cada família ou pessoa da região levar uma pedra para lá, e aí a igreja seria edificada em cima dessas pedras, e aí em comunhão, com medo da revolta de acontecer uma revolta como aconteceu em Queimado, né? Isso em 1849, e mais ou menos naquela época ali surge a freguesia de São João Batista de Cariacica. Essa igreja foi destinada a São João Batista. São João Batista, que é celebrado no dia 24 de junho.
Então, a partir daí, essa data, tendo São João Batista como padroeiro da cidade, podemos dizer assim, foi colocado como aniversário de Cariacica, né? Mas aí a região vai se desenvolvendo, principalmente muito em cima dessa questão rural, né? Dessa questão de fazenda, ali existia plantação de cana, né? De mandioca, de tudo que era comum da época, ali, principalmente no século XIX, né? E aí a região vai se desenvolvendo até que em 1890 ela torna-se independente de Vitória, porque essa freguesia era sob a jurisdição de Vitória. Em 1890, Cariacica torna-se independente. E aí surge uma outra data que também é um marco para a cidade, que é o 30 de dezembro, né? Que é 30 de dezembro de 1890 que a cidade torna-se independente, mas aquela coisa de uma sociedade majoritariamente católica, né, que tem toda a maioria das datas voltadas para a tradição católica, o 24 de junho fica aí celebrado. E recentemente até algumas pessoas, algumas gestões de Cariacica tentaram fazer algumas movimentações no 30 de dezembro, tendo também como uma data de celebração da cidade. Mas fica ainda o 24 de junho, que é o que a gente está fazendo hoje, celebrando, né? E aí, com o passar do tempo, vai crescendo, se crescendo como cidade. Na década de 60 se desenvolve muito em cima da área industrial e principalmente da área de locomoção, né? Aquela coisa da via férrea, né? Da questão portuária, etc. Muito em cima do desenvolvimento ali daquela região em que tinha empreendimentos da Vale, na década de 60. Tem uma queda no crescimento com a construção do porto que vem na década de 60 ali, 60, 64, 67, na segunda metade da década de 60, mas a logística da cidade se desenvolveu muito naquilo ali. E posteriormente, chegando, né, mais próximo da nossa contemporaneidade, ligado às questões industriais, né, se tornar um polo industrial de indústrias, que foi assim a cidade se desenvolvendo. O curioso é que grande parte da população de Cariacica mora na área urbana, mas mais de 50% da sua área, né, está em área rural. Cariacica faz parte da nossa região metropolitana e eu costumo dizer, como brinquei aí com o Murilo, acho que as grandes representações que Cariacica de fato está sempre próxima, sempre dentro da logística, né, do cotidiano do capixaba, mas que aparece de fato como grandes representações no esporte. Nós temos ali a Desportiva, né, Ferroviária, o Rio Uhum. Branco mandou seus jogos por muito tempo lá. Hoje o estádio é do estado, mas ainda joga por lá. Então nós temos o Kleber Andrade, que é o grande palco não só do esporte, do futebol, mas também do entretenimento e também nos elementos culturais. Nós temos a Independente de Boa Vista, uma das gigantes do Carnaval Capixaba, a atual campeã. Nós temos também o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água, que é a grande celebração popular a Nossa Senhora da Penha, que constituem aí o que nós podemos colocar como uma das cidades mais importantes do nosso estado. Inclusive, Marcos, as comemorações já começaram, né, no município, seguem então até amanhã, com desfile cívico-militar também na Expedito Garcia, vai ter missa na paróquia, no Santuário Bom Pastor também, uma programação toda diversificada e com shows para a população realmente aproveitar, né? Exatamente, inclusive celebrações que estão utilizando um novo espaço, um espaço recente, né, que é a Orla de Cariacica. Sábado, não, ontem, teve um grande show em que a própria Boa Vista anunciou o seu enredo, que vai ser o João Bananeiro, um grande símbolo Olha que também da bacana. cultura local. Então, a cidade de Cariacica como um todo está vivendo um ótimo momento e que, coincidentemente, está aí dentro da data que ela é celebrada o seu aniversário. E é bacana a gente ver, né, como que a cultura local ela tem se mantido viva também ao longo desses 135 anos, né, Marcos? E inclusive uma cultura que existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, de registros, né? Muitos detalhes são passados através da oralidade, então é o que o mais velho contou para a geração seguinte. Então alguma coisa, infelizmente, vai se perdendo no caminho, mas o que importa é essa eternização mesmo, né? É a manutenção da tradição. Você vê que anualmente essas culturas estão sendo manifestadas, estão sendo destinos de registro de pesquisas. No caso aí da Boa Vista, um desfile de escola de samba já é um registro, né? Mas documentários, reportagem, nós mesmos já falamos aqui do Carnaval de Congo de Máscara de Roda d'Água. Então são elementos de uma cidade que precisam, devem e necessitam ser exaltados. Marcos Adalberto aqui.
A gente pega a idade de Cariacica, vai completar aí 135 anos. A gente pode dizer que é uma cidade relativamente nova, se a gente for pensar assim, 135 anos? É relativamente nova, principalmente quando a gente usa como referência as cidades próximas, né? É, Vila Velha, Vitória, né? Cidades aí que são, digamos, centenárias, não sei nem qual o termo que se usaria, né? Mas 400, 500 anos, etc. Então, e isso vai muito desse desenvolvimento, né? De se pensar Cariacica ainda como uma freguesia que ficou sob jurisdição de Vitória por muito tempo e que essa emancipação só vem em 1890. Mas, obviamente, e aí a gente vê não só também nesses elementos culturais, mas também na criação da identidade local, né, do ser cariacica, que essa, digamos, essa idade recente não impede com que a cidade e os seus conterrâneos desenvolvam uma identidade, que tenham uma história e que hierarquicamente não estão abaixo de nenhuma delas. Bacana, Marcos. E aí, o que a gente pode destacar também de personalidade histórica que ajudou, de certa forma, a construir a identidade de Cariacica? Tem algum nome que a gente tem aí como destaque? Olha, eu quando costumo dizer nomes assim de pessoas, eu não gosto de apontar não, porque não acaba não esquecendo de ninguém, né? Uhum. Mas como eu sou pesquisador de cultura popular, eu uso sempre como destaque o próprio João Bananeira, porque para mim é um símbolo, um elemento que precisa ter uma exaltação muito maior do que ele deveria. Porque quando a gente pega esse símbolo, Juliana, principalmente quando a gente pensa da questão folclórica em si como um todo, quando a gente olha para outros locais, esses símbolos são extremamente exaltados. A gente vê, por exemplo, pode dizer os bonecos de Olinda, né, diversos elementos. A gente está chegando agora perto do Festival de Parintins, as esculturas de Parintins, o próprio boi em si, eles são dotados de uma sacralidade, de uma exaltação muito grande. E quando a gente olha para o João Bananeira, quando a gente vê a história, por exemplo, do João Bananeira dentro até da própria formação da identidade do ser cariacica, do ser de Cariacica, a gente não vê tamanha pujança, mas que, do ponto de vista histórico, de construção cultural, ele não perde nada para esses elementos do Brasil todo, né? Então, para a gente não esquecer de ninguém, ou de falar de um político, ou de uma personalidade, eu gostaria muito de destacar esse símbolo, que de alguma forma foi uma pessoa e que participou aí da construção da história e da identidade de Cariacica. Tá aí, então, Marcos, obrigada pela sua participação no nosso CBN Cotidiano dessa segunda-feira, com informações aí, né? Curiosidades também sobre esses 135 anos do município de Cariacica. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a conversa. Semana que vem estamos aí de novo.